Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Nós vamos dar continuidade à nossa conversa sobre o Egito Antigo. Essa é a segunda parte. Nessa parte, irei falar um pouco para vocês sobre as características das classes sociais do Egito Antigo e também sobre a economia daquela sociedade. Nessa primeira imagem, podemos visualizar aí esse grande monumento, a Esfinge de Gizé. Esse monumento foi construído também naquele complexo arqueológico do Egito Antigo de qual me referi no primeiro vídeo. Aliás, acredita-se que essa construção, essa esfinge, ela deveria servir como uma espécie de guardiã das pirâmides. E ela é tão visitada quanto as pirâmides. Sobre as características das classes sociais do Egito Antigo. A elite social. A elite social era representada pelo faraó e seus familiares. Abaixo do faraó e dos seus familiares estava o vizir. Bem, nós sabemos que o faraó ele tinha a autoridade máxima no Egito Antigo. Ele deveria ser respeitado e obedecido. Porque, à medida que o tempo foi passando, ele foi admitindo para si um caráter divino. Era o representante dos deuses na terra. Todos deveriam obedecê-lo, atendê-lo. O vizir estava também nessa classe social, no topo da classe social do Egito Antigo. O vizir era aquele que cuidava da justiça, da administração, da arrecadação de impostos. O vizir era como se fosse o primeiro-ministro de hoje. Era aquele responsável pelo trato da administração. Era escolhido pelo faraó para fazer esse elo de ligação entre as pessoas e o faraó, né? Responsável por administrar o Estado egípcio. Fazendo parte da nobreza da sociedade egípcia estavam os sacerdotes e os escribas. Os sacerdotes eram responsáveis pelo culto e a administração religiosa. Nós sabemos que os sacerdotes deveriam cuidar dos cerimoniais, né, das atividades religiosas. Eles faziam esse elo de ligação entre os deuses, né, e a população egípcia. Nós sabemos que a população egípcia era politeísta, né, ou seja, cultuava vários deuses. E os sacerdotes eram aqueles que tinham a responsabilidade de fazer essa ligação entre a população e os deuses. Os escribas, por sua vez, eles eram aqueles que tinham o conhecimento da escrita e da leitura. Então, eles deveriam registrar as atividades que se desenvolviam dentro do Estado egípcio. A maioria dos escribas fazia parte do governo, tinha a incumbência de registrar tudo aquilo que acontecia, tá? Desde a arrecadação de impostos até registros das atividades do governo. Aqui a gente pode visualizar nessa imagem a escultura de um escriba sentado. Na base da sociedade egípcia estavam os camponeses, não apenas eles, mas os camponeses. Os camponeses, era a missão deles cultivar a terra, criar animais e, em tempos de cheia do rio Nilo, eles desenvolviam uma série de atividades que eram atividades normalmente ligadas ao Estado, atividades que destinavam-se a obras públicas, como os canais de irrigação, construção de templos, palácios, não construções apenas, mas também reparos, né? E em tempos de crise eles integravam o exército, em caso de conflitos com outros povos. Tá? Então a atividade camponesa era fundamental, especialmente para a alimentação da sociedade egípcia. Também na base da sociedade estavam os artesãos, né? Os artesãos trabalhavam nas aldeias, nas oficinas de templos e palácios. Eles eram especialistas em diversos trabalhos de cerâmica e peças. Então, nessa imagem, nessa ilustração, podemos observar aí um egípcio trabalhando na construção de uma esfinge, tá? De uma esfinge dourada.
Então, a habilidade desses artesãos, né, faziam eles ter uma posição de muita importância na sociedade egípcia, né? Trabalhavam não apenas para o seu sustento, né, mas também desenvolviam uma série de atividades para o Estado, para o faraó, para a nobreza. Ainda na base da sociedade egípcia estavam os escravos. De maneira geral, gente, esses escravos, eles eram aqueles que eram aprisionados a partir da guerra. Então eram prisioneiros de guerra. E esses escravos desenvolviam várias atividades dentro do território egípcio, né? Desde trabalho com mineração nas minas, né? E também realizavam atividades nas terras reais, nos templos, e algumas vezes eles realizavam serviço doméstico, trabalhavam no exército, tá? Como atividade econômica do povo egípcio antigo, a gente pode destacar a agricultura e a criação. Então, é uma população que estava muito ligada ao campo, a sua atividade econômica estava muito ligada ao campo, né? A partir da prática do plantio, do cultivo, da colheita e a prática da criação de animais. Então, eles cultivavam trigo, cevadas, legumes, uvas, entre outras coisas. Criavam bois, asnos, patos, cabritos. Essa ilustração mostra para a gente um pouco dessa variedade de atividades que eram desenvolvidas pelos egípcios. Uma outra atividade que também era comum na civilização egípcia era a mineração e o comércio. Então, existia a exploração do ouro, de pedras preciosas e cobre, como atividade mineradora, de exploração dessas riquezas, e também a atividade do comércio. O comércio ele não era uma atividade muito forte no Egito Antigo, mas ele existia. Essa atividade comercial, assim como a maior parte das sociedades antigas, esse comércio ele era um comércio baseado numa troca direta, o que a gente chama de escambo, a troca direta de produtos. Bem, essa é a nossa segunda parte. Continuaremos no próximo vídeo. Agradeço a atenção de vocês e até mais.